Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Aqui é a professora Letícia de novo. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre flexão, que é o nosso próximo tema de estudo. Eu peço para vocês que, por favor, deem uma olhada na apresentação de slides que eu mandei antes de assistir essa videoaula para contextualizar vocês sobre esse tema. Nessa apresentação de slides eu gravei áudios, então no canto inferior esquerdo da apresentação de slides vocês vão ver, slide por slide, lá o ícone de áudio. Então cliquem lá, ouçam o áudio com a explicação de cada slide e depois vocês vêm para cá para essa videoaula. Eu vou reforçar mais um pouquinho que eu já expliquei nos slides e também vou estar resolvendo um exercício com vocês. A flexão ela pode ser dividida em alguns tipos, conforme vocês puderam ver na apresentação de slides, né? Então, ela pode ser dividida em flexão pura, flexão simples e flexão composta. Então, a flexão pura, ela vai ser aquela onde o único esforço atuante na peça seja um esforço de momento fletor. Na flexão simples, a gente tem a atuação de momento fletor e cortante, enquanto na flexão composta, a gente tem momento, cortante e esforço normal. E aí a gente viu também que existe uma outra classificação, né? Que ela é a flexão normal ou reta. E a outra flexão é a flexão oblíqua. Então, a flexão normal, ela ocorre toda vez que o eixo de solicitação ele coincide com um eixo principal de inércia ou um eixo de simetria. Como assim? Vamos imaginar uma viga com perfil T ou com perfil I. Vamos pegar um perfil I. Se eu olhar essa viga de lado, ela é biapoiada com cargas verticais. Se eu olhar ela em perfil, eu vejo uma viga com perfil I. Bom, se eu chamar esse eixo aqui de eixo X e esse eixo aqui de eixo Y, eu posso dizer que a minha carga, ela atua sobre o eixo Y. Então, meu eixo Y, ele é um eixo de solicitação. Se eu for olhar a minha seção transversal, aqui eu tenho o eixo horizontal e aqui eu tenho o eixo vertical. Olhando aqui nessa figura, esse eixo Y é o mesmo eixo Y que eu tenho aqui, né? Esse eixo Y, ele é um eixo de simetria? Sim, ele é um eixo de simetria. Se eu fizer um corte aqui, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Consequentemente, eu posso assumir que esse é um eixo principal de inércia, ou seja, eixo Y é o eixo de solicitação. E eixo Y também é um eixo principal de inércia. Então, nesse caso, a minha viga se encaixa em flexão normal. Agora, se eu tiver a situação da mesma viga, mas com um perfil assim, desse jeito. Então, o meu eixo Y é o eixo de solicitação, mas se eu olhar ali em perfil, eu não vejo mais o perfil I, eu vejo esse perfil aqui. O eixo Y, ele vai ser o meu eixo que passa na vertical, né? Tá aqui. Só que este eixo Y, para essa peça, ele não é um eixo de simetria, né? O lado esquerdo, ele não é exatamente igual ao meu lado direito. Então, se o eixo Y não é um eixo de simetria, eu posso dizer também que ele não é um eixo principal de inércia. O eixo principal de inércia para esse perfil, ele vai estar passando aqui de forma rotacionada. A gente precisa usar uma técnica de produto de inércia para conseguir achar esses eixos principais, tá? Então, nesse caso aqui, como o meu eixo Y, ele é o eixo de solicitação, mas não é um eixo principal de inércia, então a gente pode enquadrar como flexão oblíqua. Se encaixa nesse caso. Uma outra situação em que a gente pode ter a flexão oblíqua, ela ocorre, por exemplo, em estruturas de cobertura. Vamos imaginar essa terça aqui. Aqui eu tenho a tesura e as terças dão suporte para as telhas.
A terça, ela fica inclinada, né? Então, ela segue a inclinação da cobertura. Então, deixa eu pegar essa terça aqui para eu analisar ela. Eu tenho essa situação, né? Aqui eu tenho a inclinação do telhado e a minha terça, ela tá aqui. Só que essa terça, ela suporta a força peso das telhas. Então, eu tenho a carga atuando nesse sentido. Se eu for rotacionar isso para horizontal, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui vai estar para cá. Então, vamos lá. O meu eixo Y tá aqui. Eixo Y é um eixo de simetria dessa peça? Sim. Então, o meu eixo Y, ele é um eixo principal de inércia. Porém, a minha solicitação, a minha carga, ela não atua em Y. Então, esse aqui é o meu eixo de solicitação, que não é o eixo Y. Então, nesse caso, a gente entra em flexão oblíqua também. Bom, gente, a flexão, ela ocorre principalmente em vigas ou lajes, tá? Porque são elementos que geralmente recebem força-peso, que são perpendiculares ao seu eixo longitudinal ou ao seu comprimento. Vamos pegar como exemplo essa viga aqui. Ela é uma viga biapoiada, então eu vou chamar o eixo do comprimento de eixo X e aqui está o eixo Y, né? Essa viga ela vai estar recebendo, por exemplo, carga de peso próprio, carga de parede aplicada sobre ela. Então, essas cargas, elas são cargas geralmente verticais para baixo. Se a minha viga está na horizontal e eu tenho uma carga vertical para baixo, então essa carga está perpendicular ao comprimento da viga, né? E quando eu imagino a forma como essa viga se deforma, aqui eu tenho os apoios segurando as extremidades da viga para não descer, então deformação aqui nos apoios é zero, mas eu tenho todo esse meio da minha viga aqui suscetível a se deformar. Então, quando eu aplico uma carga P aqui, a tendência é que a viga tenha uma deformação fazendo uma barriguinha para baixo. Claro que essa minha linha aqui está bem exagerada, né? Uma viga não vai se deformar desse jeito, é só para ilustrar. Essa configuração deformada aqui da viga é o que a gente chama de linha elástica. Então, qual é a principal diferença do esforço de flexão para o que a gente viu anteriormente, tração e compressão axial? Quando tinha um esforço de tração axial, a gente tinha aqui o eixo da barra e duas cargas aplicadas, né, ou carregamento ou reações, né, aplicado no sentido de esticar o comprimento da peça. Quando a gente tinha compressão axial, o sentido era oposto, encurtar o comprimento da peça. Percebam que tanto no caso da tração quanto no caso da compressão, as cargas elas atuam no mesmo sentido do comprimento. Agora, no caso da flexão, a carga ela atua perpendicular ao comprimento da peça. É isso que faz com que a deformação assuma um aspecto curvo na flexão. Então, nós vimos ali nos slides que a tensão na flexão ela é dada por essa expressão, menos MY por inércia. O esforço predominante na flexão é o esforço de momento fletor, por isso a gente vai estar precisando do momento fletor para o cálculo dessa tensão. Tá? Então, esse M corresponde ao momento fletor, o Y é uma distância e o I é o momento de inércia. Uma coisa que é importante a gente saber. Imagina que eu tenho uma viga sujeita a uma carga para baixo assim. Quando essa viga se deformar, ela vai assumir esse aspecto aqui, né? Vai fazer uma curvatura para baixo. E se eu tiver uma viga com uma carga para cima, ela vai fazer uma barriguinha para cima, né? Então, a deformação dela vai ser mais ou menos assim. Imagina as fibras do material dessa viga, desse primeiro caso. Se ela faz uma curvatura para baixo, a tendência é que as fibras aqui dessa parte de baixo tendam a ser esticadas, enquanto essa parte de cima vai tender a ser comprimida, né? Quando eu faço essa barriguinha para cima, eu vou esmagar a parte de cima e puxar a parte de baixo. Agora, nessa situação aqui, se eu empurro ela para cima, eu faço uma barriguinha para cima, então as fibras da parte de cima, elas vão tender a ser
esticadas, enquanto as fibras da parte de baixo vão tender a ser esmagadas. Então, o que ocorre numa peça sob flexão? Eu tenho efeito de tração e compressão atuando na viga ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a parte de cima sofre compressão, enquanto a parte de baixo está sendo tracionada, esticada. E nessa situação aqui, a parte de cima está sendo esticada, ou seja, tracionada, enquanto a parte de baixo está sendo esmagada ou comprimida, né? Então, a gente tem efeito de tração e compressão atuando ao mesmo tempo na peça. A máxima tensão de compressão, para esse caso, ocorre na fibra mais superior, enquanto a máxima tensão de tração ela ocorre na fibra mais inferior. Nesse caso é o oposto, né? Máxima tração ocorre na fibra mais superior e a máxima compressão na fibra mais inferior. A gente vem assumindo nas nossas aulas que tensões de compressão são negativas e tensões de tração são positivas, né? Então, quando eu vou aplicar essa equação para o cálculo da flexão, se eu estou calculando a tensão normal aqui em cima, eu tenho que chegar em uma tensão negativa, porque aqui em cima vai estar comprimindo. E se eu estou calculando aqui embaixo, eu tenho que chegar numa tensão positiva, porque aqui embaixo está tracionando. E nessa situação, o contrário, né? Tração em cima, compressão embaixo. Então, se eu tenho uma tensão negativa em cima e uma positiva embaixo, vocês concordam comigo que essas tensões vai chegar a um ponto em que elas vão se encontrar aqui no meio? Vamos imaginar isso aqui acontecendo na seção transversal. Então, a gente tem essa situação para cá, tá? Ou essa para cá. A parte de cima, nós vimos que comprime, eu tenho tensão de compressão. E na parte de baixo, eu tenho tensão de tração. Se a gente for traçar um diagrama dessa distribuição de tensões, a gente vê que na parte de baixo, eu tenho tensão positiva de tração. E na parte de cima, eu tenho tensão negativa de compressão. Vamos assumir que o negativo é para a esquerda e o positivo é para a direita. Se as minhas fibras mais comprimidas estão em cima e as mais tracionadas estão embaixo, significa que quanto mais para o centro da minha seção transversal eu chego, menores são as minhas tensões. Ou seja, do positivo embaixo para o negativo em cima, quanto mais eu me aproximo do centro da minha seção transversal, mais eu chego numa tensão nula, numa tensão igual a zero. Significa que nesse alinhamento, nesse ponto, eu tenho uma linha neutra, ou LN. E o interessante é que essa linha neutra ela coincide sempre com o posicionamento do CG da peça, né? Então, numa seção retangular, o CG é bem no meio. Significa que a minha linha neutra é bem no meio, né? Então, bem no centro da minha seção transversal, eu tenho tensão igual a zero. Por que é importante eu saber o posicionamento da linha neutra? Para eu calcular a tensão na flexão, óbvio, para eu conseguir dimensionar um elemento sob flexão. Mas também é importante eu saber onde eu tenho tensão zero, por quê? Imagina que eu preciso passar alguma tubulação, eu tenho alguma situação em que eu vou precisar furar essa viga. É óbvio que eu não vou furar nas extremidades onde eu tenho tensões máximas. Eu vou procurar furar na linha neutra, onde eu tenho tensão zero. Porque se a minha tensão é igual a zero, significa que aqui o meu material ele não está tensionado, né? Então, se eu furar aqui, não vai causar dano, tantos danos para a minha peça, beleza? Então, voltando para a fórmula aqui. A tensão é igual a menos m do momento fletor vezes y, que é uma distância, dividida por inércia. O momento de inércia ele vai estar relacionado ao eixo de giro dessa peça. Então, vamos voltar para cá. Aqui eu tenho o eixo x, eixo y e o eixo z é esse aqui, ó, que sai da folha. Se a minha peça ela está sendo empurrada para baixo pela carga P, e eu for traçar o diagrama de momento fletor dessa viga, eu vou chegar em um diagrama de momento não nulo, né? O diagrama de momento fletor dessa viga vai fazer um triângulo para baixo, né? Significa que a minha carga, ela vai estar gerando momentos fletores nesse sentido, que é o que empurra a minha viga para baixo.
esses momentos fletores, eles vão estar girando em torno do eixo Z. Veja bem, se eu girar um momento fletor em torno de X, eu tenho que ter um momento nesse sentido. Para eu girar um momento fletor em torno de Y, eu tenho que ter um momento nesse sentido. A minha carga empurra a minha viga para baixo, então eu tenho um momento fletor girando em torno do eixo Z. Se o momento fletor gira em torno do eixo Z, esse Y aqui é o Y do eixo Z. Como assim Y do eixo Z, professora? Eu aprendi só X e Y. É só uma questão de nomenclatura, tá? Vamos analisar a seção transversal. Aqui eu tenho a minha viga. Esse é o eixo X e o eixo Z é o que está aqui nessa direção. Se eu for analisar a minha viga de lado, né, olhar ela em seção, eu vou ter aqui o eixo Y para cima, né? Então, se eu for olhar a seção transversal, o eixo Y ele está aqui para cima. E aqui eu tenho o eixo Z. Se eu for olhar a minha seção transversal, eu tenho o eixo Z na horizontal. Então, o eixo Z ele vai ser o eixo que passa aqui, ó, na horizontal. Ou seja, ele é correspondente ao IX que a gente calculou na aula passada, né? Então, esse momento de inércia aqui, para uma situação de flexão normal, a gente vai ter como eixo em relação à horizontal. O momento, ele vai ser correspondente ao momento máximo que atua na viga se eu quiser encontrar a tensão normal máxima, tá? Então, em uma viga biapoiada com carga concentrada, se eu for traçar o diagrama de momento fletor, eu vou ter um triângulo para baixo. Então, o meu momento máximo vai estar bem no meio da viga aqui, bem onde está posicionada a minha carga P, nesse caso, tá? Então, aqui sempre, normal máximo, eu sei que você vai estar considerando para jogar aqui na nossa fórmula, que o Y, quando for da linha neutra para cima, ele vai ter sinal positivo. E se ele estiver localizado da linha neutra para baixo, eu vou ter sinal negativo. Então, jogando os dados de momento fletor, o Y e o momento de inércia, eu consigo chegar em um par de valores de tensão, né? A minha tensão normal máxima na parte de cima, quando eu usar o Y da parte de cima, e a minha tensão normal máxima na parte de baixo, quando eu estiver usando o Y na parte de baixo. E aí eu chego então no valor de máxima compressão e máxima tração que atua na viga. Eu queria falar para vocês um pouquinho também sobre a questão desse momento máximo, tá? O momento máximo de uma viga depende de que viga que é, qual o formato da viga e quais são as cargas que atuam sobre ela. Então, dependendo de como for a viga, tem como a gente prever onde é que está posicionado esse momento máximo. Dependendo de como for a viga, a gente não consegue prever. Em que situações que eu consigo saber onde é o momento máximo? Primeiramente, vamos analisar a simetria dessa estrutura. Vamos pegar uma viga simples, uma viga biapoiada, com carga concentrada. Vamos supor que essa carga, ela está bem no meio da minha viga, né? Então, se ela tem comprimento L, eu tenho metade do comprimento para um lado e metade do comprimento para o outro lado. Se eu for traçar o diagrama de momento fletor de uma viga como essa, eu vou ter um diagrama assim, ó, vertical para baixo, né? Então, o meu momento máximo, ele vai estar localizado bem no meio da viga. E esse momento máximo, ele vai ser um momento com sinal positivo. Lembra, né? Para traçar diagrama de momento fletor, a gente joga o positivo para baixo e o negativo para cima.
Eu já sei que o momento máximo dessa viga é bem no meio dela, mas qual é a lógica, né? Se eu fizer um corte bem no meio da viga, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Tanto no formato da viga, os apoios, como o carregamento, tá? Então, um lado ele é exatamente o espelho do outro. Aqui na questão dos apoios, gente, tanto faz se é móvel ou fixo, tá? Só dá diferença se for engastado. Então, nesse caso, viga simétrica, momento máximo bem no meio do vão. É o que ocorre, por exemplo, com uma viga com carga distribuída, né? Se ela for bem apoiada com carga distribuída, a gente já sabe que o momento máximo também vai estar no meio do vão. Nesse caso dessa viga, é parecido o diagrama de momento com aquela, né? Essa aqui é um formatinho curvo, também é um momento positivo. Por quê? Um lado é exatamente igual ao outro. Isso também ocorre, por exemplo, em vigas com balanços dos dois lados, né? Então, se eu tiver uma carga aqui, outra aqui e uma distribuída, né? Vamos supor que essa distribuída ela é uniforme e aqui eu tenho duas cargas P. Esse comprimento aqui é A, que é igual dos dois lados, e eu tenho um comprimento B aqui no meio. Se eu fizer um corte bem aqui na minha viga, eu tenho uma viga exatamente simétrica, um lado é exatamente igual ao outro. Só que a gente tem um pequeno detalhe nessa situação, tá, gente? Quando eu tenho uma viga simétrica com balanços nas extremidades, dependendo do valor das cargas que são aplicadas, né, se as cargas também forem simétricas, o momento máximo ele pode atuar ou no meio do vão ou sobre os balanços. Isso depende do carregamento, tá? Então, para essa situação de viga simétrica com balanços, eu vou pedir para vocês sempre testarem o cálculo do momento no meio do vão e o cálculo do momento nos balanços, né? Para achar a tensão máxima, a gente assume aquele que tem o maior valor. Ou seja, eu tenho que fazer a seção aqui em cima do balanço e tenho que fazer a seção no meio do vão, calcular para os dois e descobrir qual é o maior. Já nessas duas, como a gente já sabe direto que o momento máximo é no meio, basta eu fazer uma seção no meio ali, calcular o momento fletor diretamente no centro da viga. Em que situação que eu não sei onde é que está o momento fletor máximo? Se a viga não tiver simetria. Por exemplo, se eu tiver uma viga com um apoio aqui, aqui eu tenho outro apoio, eu tenho um balanço aqui e eu tenho uma carga aqui na ponta. Se eu fizer uma seção aqui no meio da minha viga, esse lado é diferente desse, né? Então, ela não é uma viga simétrica. Então, nesse caso, eu não posso fazer a seção onde eu quiser aqui e dizer que é ali que está o momento máximo. Nesse caso, como eu faço para achar o momento máximo? Lá em mecânica geral, vocês aprenderam como traçar diagramas de momento. E vocês aprenderam que quando eu derivo a equação do momento em função de x, eu chego no valor da cortante. A gente sabe que o máximo de uma função, ele ocorre bem no ponto onde a gente tem a sua primeira derivada, né? Então, o máximo momento fletor, ele ocorre no ponto onde a cortante é igual a zero, né? Cortante igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma viga como essa, para eu traçar o diagrama de momento fletor, eu faria duas seções, uma para cada trecho, né? E encontraria equação de momento fletor. Posso encontrar a equação de cortante também pelas seções ou diretamente pela derivada do momento. No momento em que eu igualo a equação da cortante igual a zero, eu consigo encontrar um x onde o meu momento é máximo. Então, dessa forma, eu consigo encontrar o posicionamento do momento máximo. Aí eu venho e jogo esse valor de x na equação de momento, tá? Então, isso aqui vocês aprenderam a fazer em mecânica geral. Mas, assim, vou dar uma colher de chá para vocês. A gente vai estar trabalhando mais com esses modelos aqui, tá? Onde a gente tem alguma simetria e a gente consegue prever onde está esse momento máximo, beleza? É só para vocês saberem e dar uma relembrada como é que a gente chega quando a viga não tem simetria.
Então, vamos calcular um primeiro exemplo. A gente precisa calcular as tensões normais máximas que atuam nessa viga. Ela é uma viga biapoiada com uma carga concentrada de 10 kN e ela tem seção transversal retangular 20 por 30 centímetros. É uma viga hipotética, tá, gente? São valores aleatórios aqui, só para a gente verificar como é que calcula. Bom, então se eu olhar essa viga de frente, né, eu vejo essa situação. Se eu olhar ela de lado, eu vejo uma seção transversal retangular. Vamos começar, então, determinando qual é o máximo momento fletor que atua nessa viga. Vou chamar esse apoio aqui de A e esse apoio aqui de B. Se ela é uma viga simétrica, olha, se eu fizer um corte aqui no meio, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. E eu não tenho balanços. Então, nesse caso, a gente já pode assumir de forma direta que o momento máximo ele vai estar bem no meio da nossa viga. Então, o que eu vou precisar fazer? Uma seção bem aqui no meio. Quando a gente aplica o método das seções, eu posso resolver pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, tem que chegar na mesma resposta. Só que, se eu escolher o lado esquerdo, tem apoio. Se eu escolher o lado direito, tem apoio também. Então, antes de fazer a seção, eu vou fazer o cálculo das minhas reações de apoio. Aqui no meu apoio A, eu vou ter uma reação vertical AY, e no apoio B, eu vou ter uma reação vertical BY. Em A, eu tenho um apoio fixo, né? Então, aqui eu também poderia ter reação horizontal. Mas quando a gente faz a somatória de forças em x igual a zero, a gente chega à conclusão de que a reação AX aqui seria zero. Então, não vou nem colocar. Então, vamos aplicar a somatória dos momentos igual a zero em um dos apoios, ou A ou B, para chegar no valor da reação. Vou fazer sobre o apoio A. Então, aqui a minha carga de 10 faz ação AY também de 5. Essa situação aqui, ó. Aqui eu tenho uma reação de apoio AY que vale 5. E aqui é o momento que eu quero descobrir, o momento bem aqui no meio do vão. Lá em mecânica geral, geralmente vocês colocavam aqui nessa distância o valor x, né? Porque o intuito era vocês obterem uma equação que representasse o momento fletor para conseguir traçar o gráfico. Aqui eu quero saber o momento fletor exatamente nesse ponto. Então, se eu quero saber exatamente o momento nesse ponto, eu já sei que a distância desse ponto até A é 3 metros. Preciso de água. Para calcular esse momento fletor, a gente vai ter que aplicar a somatória de momentos igual a zero. Lembrando que quando a gente faz uma seção, a somatória de momentos é em relação ao ponto da seção, tá? Então, somatória de momentos igual a zero. O momento interno é positivo. Lembrando que a nossa convenção de sinais é seção à esquerda é momento anti-horário, seção à direita é momento horário, tá? Todo mundo tendo a mesma convenção. Então, aqui eu tenho um momento anti-horário, positivo, e essa carga de 5, que é a reação AY, em relação à seção,
faz o momento no sentido horário. Então, menos força vezes a distância. 5 vezes 3 igual a 0. Então, esse momento ele é igual a 15 quilonewton-metro. Por que quilo? A carga aqui está em quilonewton, tá? Esse é o momento máximo que a gente tem nessa viga. A equação que a gente precisa aplicar é tensão, que é igual a menos MY por inércia, né? Então, o momento a gente já obteve. Vou calcular o momento de inércia. Lembra que eu falei para vocês que o momento de inércia é o momento de inércia em relação à horizontal. Então, para uma seção retangular como essa, ele é calculado por BH ao cubo dividido por 12, conforme a gente viu na aula passada, tá? Onde B é a medida da horizontal, H é a medida da vertical, né? Então, substituindo os dados aqui, o meu momento de inércia vai ser igual a 20 centímetros, já vou passar para metro aqui, ó, 0,2, vezes a altura de 30, 0,3, ao cubo, dividido por 12. Então, vai dar Chegamos, então, em um momento de inércia de 4,5 vezes 10 a menos 4 metros a quarta, porque eu já passei aqui as distâncias para metro. Tá? Então, já temos o momento, já temos a inércia, falta Y. Para eu poder saber quem é Y, eu tenho que lembrar onde é que está o posicionamento do centroide, né? O CG de um retângulo está bem no meio dele. E a gente sabe que a linha neutra, ela passa pelo CG. Então, essa aqui é a linha neutra para essa viga. O valor de Y vai corresponder à distância da linha neutra até a extremidade de cima e da linha neutra até a extremidade de baixo. Tá? Então, aqui, para a minha parte de cima, o Y vai ser igual a metade de 30, né? Porque o CG fica bem no meio. Então, 15 centímetros. Lembrando que o Y, quando está para cima, ele é positivo. Já o Y aqui da parte de baixo, a gente já sabe que ele é negativo, né? Y para baixo é negativo. Vai corresponder também a 15, né? Então, menos 15 centímetros, né? Distância do CG ou da linha neutra até a extremidade de baixo. E aí, a gente pode calcular qual é a tensão na parte superior da viga e qual é a tensão na parte inferior da viga. Vou começar com o cálculo da tensão na parte superior da viga. Então, ela vai estar aqui em cima. Depois, o cálculo da tensão na parte inferior. Vamos aplicar essa forma. Menos o momento máximo nós calculamos, deu 15 quilonewton-metro. Então, vou multiplicar por 10 ao cubo para minha tensão sair em Pascal. Vezes Y. Vou usar esse Y aqui em metro também. Se eu estou calculando a tensão na parte superior, eu vou usar o Y da parte de cima, 15 centímetros, passando para metro, fica 0,15 metros, dividido pelo momento de inércia, que nós já calculamos também, deu 4,5 vezes 10 a menos 4. Então, a gente chega em uma tensão de menos 5 vezes 10 a sexta, ou menos 5 MPa, menos 5 megapascal. Vamos calcular agora para a parte inferior da viga. O menos da fórmula, o momento é de 15 vezes 10 ao cubo. O Y da parte inferior, o Y para baixo, ele é de menos 15. Então, menos 0,15, já passando para metro, dividido pelo momento de inércia. Vale lembrar, gente, que vocês não precisam se preocupar com o sinal de momento de inércia, porque é sempre uma quantidade positiva, tá? Então, a tensão na parte inferior vai dar 5 vezes 10 a sexta, ou 5 MPa. Chegamos aqui na parte superior em uma tensão com sinal negativo, significa que a parte superior sofre compressão. E na parte inferior, chegamos em uma tensão com um sinal positivo, ou seja,
na parte inferior a gente tem uma tensão de tração. Se a gente for olhar para a nossa viga, se ela é biapoiada com uma carga para baixo, ela vai se deformar para baixo, né? Então, ela vai ter um aspecto curvo desse aqui. Então, faz total sentido a gente ter uma tensão de compressão na parte de cima. As fibras em cima estão sendo esmagadas, enquanto a parte de baixo tem as fibras esticadas, né? Tração na parte de baixo. Essas tensões, elas são máximas nas extremidades, então se eu fosse traçar um diagrama de tensões normais, eu teria a minha máxima compressão em cima, na parte superior, de menos 5 MPa, e a minha máxima tração embaixo, na parte inferior, de 5 MPa. Essas tensões iriam reduzindo até o zero aqui, onde a gente tem a presença da nossa linha neutra. Lembrando que a linha neutra sempre passa pelo centroide da peça. Pessoal, essa foi mais uma videoaula de IRM com tema sobre flexão. Eu estou anexando no portal de vocês a apresentação de slides, essa videoaula e também a atividade para essa semana, tá? Eu venho reforçar aqui, eu estou disponível para tirar as dúvidas que vocês venham ter nesse processo de resolução das atividades, tá? E a gente vai estar fazendo reuniões através do aplicativo Zoom, por enquanto, para estar tirando as dúvidas e comentando sobre o conteúdo, tá? Bons estudos para vocês e até semana que vem.